Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu programa Dicas de Nutrição com Fiamma. A dica de hoje eu vou falar um pouquinho sobre comer de 3 em 3 horas. Pessoal, não existe embasamento científico que comprove que se você comer de 3 em 3 horas, você vai aumentar o seu metabolismo, que você necessita comer, inclusive a ceia antes de dormir, porque você não pode dormir com a barriga vazia ou com fome, porque vai saber se você vai acordar no outro dia de manhã. Então, pessoal, não existe isso. É claro que tem, né, aí algumas especialidades, né, que tal, algumas coisas e alguns fatores especiais, é claro, tá? É claro que uma pessoa que chega para mim e de repente um cara que faz crossfit, é óbvio que eu não vou deixar esse cara ficar sem comer 16 horas, por exemplo, porque ele faz jejum intermitente e tudo mais. Ele precisa de um aporte nutricional, tanto no pós-treino, no pré-treino e durante nesses intervalos. Ele precisa de aporte nutricional para isso, não tem o porquê. Mas eu estou falando em um contexto geral para as pessoas que, por exemplo, são pessoas normais, que têm aí o teu estilo de vida, dia a dia, ok, faz atividade física normalmente, tá? Eu estou falando de alto rendimento, tá? E estou falando de pessoas comuns, tá? Inclusive, tem gente que chega para mim no consultório, vem para a primeira consulta, tem até um alarme, já aconteceu isso, tocou o alarme na consulta porque tinha dado 3 horas e ela precisava se alimentar daquele lanchinho. E pior ainda, os lanchinhos bolachinhas, biscoitinhos, tá? Barrinhas de cereais que a gente já sabe, eu falei no meu primeiro vídeo, se você ainda não viu, assista sobre o açúcar, eu falei sobre isso, tá? Então, toda vez que você come uma bolachinha, um biscoitinho, uma barrinha de cereal, que tem ali alguns componentes, tem farinha, principalmente, tá? Se você for comer aí, hoje em dia tem aqueles bolinhos que dizem que é fit, mas quando você vai olhar os ingredientes não tem nada, tem ali maltitol escondido, que é açúcar. Então, imagina, para uma pessoa que quer emagrecer, toda hora ela fica comendo bolachinhas e fica dando pico, porque toda vez que ela come algum açúcar, você tem o pico de insulina, tá? Que é o hormônio que vai fazer você armazenar a gordura. Então você imagina isso, uma pessoa que quer emagrecer. E não tem lógica, né, gente? Como assim? Se você comer, muitas vezes você vai emagrecer. Pelo contrário, tá? Eu sugiro que a tua alimentação seja de qualidade. Ah, mas às vezes eu não consigo ficar muito tempo. É claro, porque você não se alimenta, você não tem prosperidade nutricional. É claro que você não vai conseguir ficar. Você tem que comer de 3 em 3 horas mesmo, senão, como diz, né, aquele ditado, saco vazio não para em pé. Então, pessoal, a dica que eu dou é essa: não force o seu corpo, escute o seu corpo, tá? Não está com fome, não se obrigue a comer e se forçar, não, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Então essa é a minha dica para você, tá? Não se force, não, você não tem a obrigação de comer de 3 em 3 horas, mas como eu expliquei aqui, tem alguns casos que realmente são especiais e dependendo do objetivo de cada um, realmente, né, não tem necessidade de ficar um bom tempo aí em jejum, tá? Casos específicos, casos especiais, tá? Então, a minha dica de hoje, então, para você é esta, tá? Você não precisa se obrigar a comer de 3 em 3 horas. E essa é a minha dica de hoje. Grande abraço e até breve.